Muito boa tarde a todos. A partir de agora está no ar o Rede Verdade do Sistema Arapuã Band. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Programa com muitas informações. Hoje, com uma entrevista extremamente importante com o doutor Wellington Teixeira, especialista em diversas áreas do direito aqui na nossa Paraíba, um jovem advogado, mas que já tem diverso no seu rol de clientes e também de ações importantes aqui no nosso estado da Paraíba. Doutor Wellington, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade de hoje. Boa tarde. Boa tarde, satisfação a minha, Rudinei. Obrigado, doutor João, pelo convite. Obrigado, Rudinei, pela chamada para essa entrevista. Eu gosto também, sou telespectador, sou assíduo. E é muito bom estar aqui hoje para falar um pouco sobre lavagem de dinheiro nesse cenário eleitoral. Doutor Wellington, nós estamos vivendo um período interessante, muitas coisas que envolvem o cenário político, criminal e eleitoral, principalmente quando se coloca e chega mais próximo a um período eleitoral. Estamos a basicamente 15 a 17 dias do pleito eleitoral. E aí muitas questões já começaram a dar trabalho ao TRE. Eu queria que o senhor pudesse falar como é que se configura de fato um crime eleitoral, como ser dada a robustez de um crime para que ele venha a ser apresentado ao tribunal e venha a ser julgado ainda antes da eleição. Pois bem, o crime de lavagem de dinheiro está tipificado na Lei 9.613, 98. E muita gente acredita que a simples compra de uma mercadoria lícita, utilizando um dinheiro ilícito, isso já configura a lavagem. Mas não. Geralmente, Rudinei, para esse tipo de procedimento, se antevém vários outros crimes, como, por exemplo, a formação de um caixa 2, o tráfico de drogas, todos esses equipamentos de averiguação, de trazer o recurso para dentro de uma campanha eleitoral, tudo isso pode se configurar assim, lavagem de dinheiro. Primeiro, existe uma orientação direcionada de onde colocar o dinheiro. Segundo, uma ocultação do total de recurso que é disponível no mercado. E terceiro, por fim, a maquiagem, transformar aquela situação numa situação lícita, que na verdade se trata de crime, se trata de um crime muito sério, muito grave, que envolve corrupção nesse país. Como é que nós identificamos um crime como esse? Eu faço essa pergunta porque isso é muito amplo nos dias de hoje. Nós temos aí o COAF, que faz toda a averiguação, toda a fiscalização de grandes quantias, de grandes movimentações financeiras. E como é que o COAF chega a um denominador comum, leva essa informação à própria Polícia Federal ou algo do tipo, que pode levar ao conhecimento da população que está acontecendo em determinada cidade do Brasil um crime eleitoral? O Conselho, o COAF, ele tem dois mecanismos de identificação desse tipo de crime. O primeiro são denúncias espontâneas, feitas por cidadãos, feitas pelo próprio Ministério Público, pelas procuradorias. E o segundo é a informação prestada pelos profissionais de contabilidade. Então, os contadores, todos os anos, eles são obrigados a prestar informações ao COAF das movimentações, vamos dizer assim, estranhas, cometidas entre seus clientes, cometidas nos seus demonstrativos. A própria Receita Federal, ela tem uma ligação muito forte dentro do COAF, porque através das verificações das ECDs, que são as escriturações contábeis digitais, é possível sim identificar algum tipo de fraude, algum tipo de ocultação patrimonial. Baseado em todo esse cenário que se apresenta, por exemplo, nos dias de hoje, por exemplo, está aí o TRE, coloca dispositivos de denúncias de casos como esse. Hoje, qual seria o melhor mecanismo para um cidadão poder fazer uma denúncia em relação a se ele tiver qualquer dúvida ou se estiver aparentando algo que tem uma campanha estranha, como fazer para denunciar? Qual seria a melhor forma que a Justiça Eleitoral programou para fazer isso? O Tribunal Superior Eleitoral tem um link, já disponibiliza um link através do seu portal, no qualquer cidadão, se tiver algum indício de uma irregularidade, não só de lavagem de dinheiro, como também de captação irregular, como também de aliciamento de eleitores, ele pode fazer formalmente isso através desse link, ou procurar o próprio tribunal, no sentido de ofertar uma denúncia, no sentido de apresentar dados que facilitem os entes federativos, tomarem as providências necessárias. Mas, Rudinei, vou te falar um detalhe. Muitas empresas,
elas participam desse processo de lavagem de dinheiro sem, às vezes, nem conhecer o que é que está acontecendo. Muitas empresas, elas colocam o seu nome na frente de uma doação, por exemplo, na tentativa de ocultar também uma renda ilícita, vamos dizer assim, uma renda vinda do tráfico de drogas, por exemplo. Então é preciso muito cuidado, tanto as empresas que participam desse processo eleitoral, como também os candidatos, em averiguar a situação do recurso que está sendo recebido. Não dá mais para a gente acreditar que os mecanismos tecnológicos que facilitam o cometimento de crimes ficam à disposição só dos bandidos. Não. A Polícia Federal é muito bem equipada hoje. Hoje o sistema judiciário ele é muito bem equipado, ele está atuante, está pronto para receber essas denúncias e dirigir. Doutor Wellington, e principalmente um tema que eu acredito que seja preponderante dentro desse tema, é a questão da prestação de contas. E muitas pessoas têm tido problemas, muitos políticos têm tido problemas de uma eleição para outra com a divergência na prestação de contas. E alguns candidatos que quando colocam a sua eleição em curso, quando vão registrar suas candidaturas, colocam os seus bens num valor muito pequeno. Aí você encontra candidato que coloca 200 mil, só a título de um pensamento de informação. 200 mil de bens que ele detém em toda a sua vida. Aí gasta 3, 4, 5 milhões em uma campanha eleitoral. Como é que funciona isso para ser fiscalizado através da justiça? Olha só, a justiça tem vários mecanismos, como bem citamos. Os cartórios ele tem os registros dos bens atualizados e essas informações são disponibilizadas à Receita Federal. A Receita Federal tem a declaração de imposto de renda, no qual lá é levantado todo o acervo patrimonial do cidadão. O cidadão faz a sua declaração de imposto de renda e presta contas eleitoral. Isso acontece a um só passo, isso acontece a um só momento. Então, existe muita possibilidade de cruzamento de dados nesse sentido. E, recentemente, acabou toda essa questão do sigilo fiscal para entes governamentais. Por exemplo, há um tempo atrás, Rodinei, era impossível a Receita Estadual, as receitas estaduais, ter acesso às contas correntes, às movimentações financeiras das empresas. Recentemente, o STF já entendeu que isso não é quebra de sigilo bancário. Isso é transferência de sigilo bancário. Então, a partir do momento em que o Estado solicita à Justiça acesso à conta de determinada empresa e a Justiça confere esse direito, né, de a Receita acessar, não existe quebra de sigilo. Existe, sim, a responsabilidade agora do Estado em manter esse sigilo. Então, já não precisa mais todo aquele trâmite para uma ação para tentar fazer a quebra de sigilo? Não. A partir de agora, já existe a possibilidade da Receita Estadual intervir nas contas, observar as movimentações, identificar as possíveis irregularidades e tomar ação. Ação no sentido tanto criminal quanto no sentido tributário, de persecução tributária. O senhor é especialista em diversas áreas do direito, uma delas é a questão do direito penal econômico. Eu queria que o senhor pudesse falar para quem está nos acompanhando agora através da TV Arapuã Band, o que é o direito penal econômico. Muita gente só direito penal, eu ouvi falar muito em direito penal. Mas o que é o direito penal econômico e como ele se configura? Então, Rodinei, eu vou começar de trás para frente. A gente tem uma máxima, a gente tem um conhecimento, né? O indivíduo, o cidadão comum, ele tem uma ideia de que dever no Brasil não gera persecução penal, não gera processo criminal, né? Isso já está um pouco bem ultrapassado, porque existem entendimentos jurisprudenciais, existem legislações de sobra, no sentido de que sonegar imposto é crime e isso sim pode levar à cadeia. Já existe entendimento tão assim, um progresso tão evoluído, Rodinei, que o simples inadimplemento, se cometido de forma, quanto mais, corriqueira, se isso acontecer de forma corriqueira, já pode ser configurado como sonegação e o cidadão pode responder criminalmente por isso. O direito penal econômico, ele trata especificamente dos crimes empresariais. Lavagem de dinheiro, fraude de investimentos, fraude de credores, crimes falimentares, tudo isso está no arcabouço do direito penal econômico e hoje cresce cada vez mais. A maior dificuldade que existe hoje na delimitação desses crimes, na defesa desses clientes, está no conhecimento técnico, bem objetivo. A gente não pode colocar no mesmo arcabouço uma defesa criminal
comum, como num júri popular, ou como num crime de roubo qualificado, colocar na mesma cesta o crime penal econômico, porque requer uma expertise financeira um pouco mais aguçada, requer um conhecimento um pouco mais das técnicas contábeis, dos procedimentos de compliance, das diretrizes de governança. Então, o crime penal econômico está cada vez mais forte, porque através dele, através das empresas, através dos empresários, é que se comete todas essas lavagens de dinheiro, é que acontece todos esses indícios de problemas de captação de recursos, influencia a eleição, influencia a saúde, influencia você que está em casa, influencia todos nós. Daqui a pouco a gente volta com mais, doutor Wellington Teixeira, especialista em diversas áreas do direito penal, econômico e de outras áreas também. Daqui a pouco vamos falar também sobre Tribunal do Júri, porque eu tenho informação que a Secretaria Estadual de Educação realizou hoje, né, o pré-embarque dos 90 estudantes, um programa excelente, que é o Conexão Mundo. Jarmaci Andrade tem informações sobre essa questão que envolve aqueles que buscam o esporte e que vão girar o mundo. Você vai acompanhar agora. Tem estudantes selecionados pelo Conexão Mundo do Governo do Estado, cada um com um sonho realizado, que é fazer intercâmbio em outro país. Eu estou muito ansiosa, mas no sentido bom, porque é um sonho desde criança que eu tenho, sabe? E veio ser realizado agora, né? Depois de 3 meses lá, você já tem planos para depois disso? Com certeza, eu vou fazer uma faculdade de letras em espanhol e me tornar professora, né? Um plano meu que eu estava pensando em ser, depois de voltar, é policial, PRF. A expectativa é criar muita experiência, estudar bastante, aprender mais lá, estudar o idioma. Quero fazer faculdade de Direito, quero ser advogada. Falando espanhol fluentemente? Fluentemente. Quando a gente sai de casa, sai das asas dos pais, a gente amadurece muito. Então, no âmbito pessoal, eu pretendo amadurecer bastante. No âmbito profissional, acadêmico, eu quero evoluir a minha língua estrangeira, que é o espanhol, o que é muito importante hoje no mercado. Você ter mais que uma língua, você saber falar outros idiomas. Eu pretendo também conhecer outras pessoas, né? Porque quando você sai de um lugar que você cresceu passou a vida toda ali e vai para um lugar diferente, você aprende novos costumes, novas culturas, e é esse o meu lema, aprender pelo menos uma coisa todo dia. Os estudantes foram selecionados na rede estadual de ensino em 46 cidades. A Escola Técnica Estadual de Bahia foi a que mais teve alunos aprovados para o intercâmbio na Espanha. A solenidade de pré-embarque ocorreu na escola, com presença de deputados, gestores da educação, familiares dos alunos e o secretário de Educação do Estado, Wilson Filho. Hoje nós estamos fazendo esse evento do Conexão Mundo, que fala sobre não apenas viagens e oportunidades, mas sonhos. Sonhos de vários estudantes da rede estadual, da rede pública de educação, que gostariam, que imaginavam fazer o intercâmbio estudantil. É um programa caro, mas é um programa que é um dos que eu tenho mais carinho, é um dos que o governador João Azevedo mais gosta. Porque aqui, hoje, enviaremos quase 100 estudantes para Salamanca, na Espanha. Embarcarão amanhã, se juntarão a outros vários que já estão na Escócia, na Inglaterra, no país de Gales, no Chile. E o treino da linguagem, a experiência de morar fora do país, a convivência com outra cultura, com outra população, o estudante volta de outra forma. E os pais ficam extremamente animados de verem os filhos terem essa oportunidade. As escolas, hoje aqui nós temos representantes de 46 cidades, de todas as regiões do estado. Então essas escolas extremamente felizes de terem representantes das suas escolas aqui. Então é um programa e um evento feliz, animado, alegre, porque é um sonho que se realiza. Só para você ter uma ideia, hoje, quando o nosso estudante entra no ensino médio, ele responde um questionário, um quiz, sobre aquilo que ele espera da sua vida dali para frente. E o maior sonho do estudante quando entra no ensino médio é ter uma experiência fora do país. E esse programa transforma sonho em realidade. O programa Conexão Mundo do Governo do Estado envia todos os anos 400 alunos para países diferentes para realizarem intercâmbio. Essa turma de 90 alunos, aliás, de 89, porque um adoeceu, vai deixar de fazer o intercâmbio. São 89 que viajam neste sábado à tarde.
2 turmas sairão de João Pessoa e outra turma sairá de Recife. E eles vão ficar 3 meses na Espanha, cada um com um sonho na cabeça. Está aí o nosso querido Jair Maci Andrade trazendo essa grande matéria, o pessoal que tem ido nesse intercâmbio, Paraíba e outros países, principalmente países da Europa, que têm recebido paraibanos para levar para a Europa e trazer conhecimentos para o nosso estado da Paraíba. Olha só, o nosso sistema Arapuã vai promover mais um debate, né? Na próxima segunda-feira tem debate entre os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, Cícero Lucena do PP, Luciano Cartacho do PT, Marcelo Queiroga do PL, Rui Carneiro do Podemos estarão debatendo as suas propostas para a cidade com a mediação do jornalista Luiz Torres, Clilson Júnior e Bruno Pereira no programa Arapuã Verdade a partir das 12h30. O sistema Arapuã saindo na frente e mais um debate agora também pelo rádio. Olha, vamos direto agora à conexão com Brasília. O nosso querido Napoleão de Castro está no ponto e traz informações direto da capital federal para você entender como é que está se passando as informações direto do centro das questões políticas e administrativas do nosso país. Um abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador, chegando para fechar mais uma semana de acompanhamento com a equipe Band Arapuã, aqui direto do Congresso Nacional. E nesta sexta-feira, nossa equipe em Brasília, fechando a semana de acompanhamento aqui na capital federal, destacando o encontro entre os poderes que aconteceu nesta semana no Palácio do Planalto em relação às queimadas no país, envolvendo a Presidência da República, Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Foi o tema mais importante ocorrido nesta semana. Já a Câmara dos Deputados aprovou emendas do Senado ao projeto de lei que prevê a dispensa de licitação para compras e obras, inclusive de engenharia, e muda outras restrições legais quando necessário para enfrentar emergencialmente os efeitos de calamidade pública decretados por estados ou pelo governo federal. A matéria agora vai à sanção presidencial. As regras excepcionais de licitação foram pensadas em razão dos efeitos das enchentes em maio deste ano no Rio Grande do Sul, que agora poderão ser aplicadas em todo o país. As normas deverão ser usadas apenas em ações emergenciais que devam ser adotadas em função da urgência e do atendimento às necessidades de cada cidade, de cada estado e do próprio país. São os destaques desta sexta-feira que a gente pôde acompanhar aqui na capital brasileira. As informações de Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Um abraço, Napoleão. Obrigado a você pelas informações direto da capital federal, Brasília. Vamos agora para você que está nos acompanhando, as informações da agenda dos candidatos a prefeito aqui da capital. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. O candidato a prefeito Camilo Duarte, do PCO, nossa produção não teve acesso à agenda do candidato. Já o candidato Cícero Lucena, do PP, às 3h da tarde tem reunião com apoiadores. Às 17 horas tem carreata azul em vários bairros da capital. E às 19 horas, Cícero Lucena faz reunião com apoiadores. O candidato a prefeito Luciano Cartacho, do PT, na tarde de hoje tem reunião com apoiadores e caravana no Timbó. E à noite, Luciano participa de reunião com apoiadores. O candidato a prefeito Marcelo Queiroga, do PL, realiza caminhada no centro da capital. Em seguida, ele tem reunião com profissionais da educação. Logo mais à tarde, ele participa de uma reunião com a equipe de marketing. Das 3h da tarde até as 9h30 da noite, Marcelo Queiroga faz gravação para o guia e redes sociais, além de atividade em bairro na Zona Leste de João Pessoa. Logo mais à noite, Marcelo Queiroga tem reunião com entidade religiosa. Já o candidato Rui Carneiro, do Podemos, às 4h da tarde, participa de uma panfletagem e adesivagem em Mangabeira. E às 8h da noite, Rui Carneiro tem reunião com apoiadores.
O candidato a prefeito Yuri Ezequiel, do UP, às 3h30 da tarde tem visita ao Parque Municipal do Cuiá. E às 5 horas da tarde, Yuri faz caminhada no bairro do Cuiá. Eleições 2024, Arapuã e Band. Nossa escolha é você. Tá aí, você acompanhou a agenda dos candidatos para o dia de hoje. Sexta-feira, a gente volta já com mais informações e com a continuação da entrevista com o advogado Dr. Wellington Teixeira, especialista em diversas áreas do direito, é o nosso convidado de hoje aqui no Rede Verdade. A gente volta já.